Muito bem, gente. Então, hoje nós estamos entrando no item 15, Jesus e o caminho. Temos dois capítulos, né? Os dois do Jesus Evangelho da Psicologia Profunda, o capítulo 5, Renascimento, e o capítulo 25, Convidados e Aceitos. E começando pelo capítulo 5, de Renascimento, né? Então, Joana cita, né, o Evangelho, em João capítulo 3, versículo 3, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse tema é um tema fundamental para uma visão psicológica de cunho espiritual, porque ela nos dá uma compreensão justamente muito abrangente dessa dinâmica e realidade que permeia, né, o nosso processo interno. Mas ela começa antes, né, de entrar no tema do renascimento, ela começa antes a falar da postura de Jesus. Né? Ela várias vezes a reforçar, né, essa ideia da excelência dele como psicoterapeuta, como instrutor incomparável, né, que vai penetrar no âmago da nossa alma, né, que vai tocar profundamente o nosso coração e de uma maneira ah, muito delicada, amorosa, mas objetiva, né? Vai justamente trazer a lição que a gente precisa. E aí Joana vai falar então de Jesus como esse companheiro paciencioso e generoso, né? E que de uma certa maneira se fez, né, mensageiro vivo, o exemplo que ele deu de todas as suas mensagens que ele quis nos trazer, né? E mais do que isso, né? Ele ela reforça que, de novo, que ele não compactou com a sombra coletiva, mas manteve então um pensamento e uma atitude adequada. E mais do que tudo isso, né? Ele conseguia, né, trazer uma resposta ou uma mensagem ou algum tipo de orientação de acordo com a condição psicológica, o nível de consciência de cada um. Isso é uma coisa importante que o João está colocando aqui, né, gente? Jesus nunca deixou de responder a alguém, nunca deixou de trazer para quem quer que fosse uma mensagem de alento, de renovação, de libertação, um caminho novo para qualquer um de nós, né? E ele fazia isso de acordo, né, com as condições psicológicas e espirituais de cada pessoa. Então, ele usava, né, como a gente já viu em outro momento, né, de uma imagens simples, geralmente cotidianas, mas extremamente cativantes, que pudesse trazer o sentido, a essência, né, da sua proposta. Então, a Joana fala assim, né, a comparação com as redes do mar, os rios do campo, a semente de mostarda, da videira, um simbolismo muito próximo das pessoas, né, mas de maneira muito profunda, sem deixar de ser simples, trazendo então para nós essa realidade nova, né? Como diz a Joana, essa mensagem libertadora e então promovendo, né, uma nova dignidade, uma nova consciência e trazendo possibilidades novas, né, novas realidades em prol do despertar de cada um de nós. Eu dou vários exemplos, né, no capítulo, que a gente não vai
que ocupar deles, né? Até chegar a Nicodemos, né? Que ela então vai citar vários exemplos e chega a Nicodemos então no tema do capítulo, o renascimento, né? Que é Nicodemos, um rabino, doutor da lei, né? Que estava querendo buscar a verdade, questionando então a Jesus sobre a questão do nascer de novo, né? Ele queria entender, né? Como é que alguém poderia voltar ao útero da mãe e voltar a nascer novamente, né? Então, de certa maneira, ele não conseguia entender muito bem isso, né? Ah, e aí a Joana fala da importância, né? Ah, de poder encontrar, né, essa visão mais rica, né? Que a gente não está falando da carne, né? Mas sim é, do processo, né, de libertação do eu, né, dos grilhões do ego que tem que ser dissolvidos em favor, né, de uma nova consciência e um movimento então, de transformação do próprio céu. Então, ela vai falar dessa lógica nova que Jesus vem trazer, né? Uma lógica que não está adequada, né, ao pensamento comum do homem da época, nem aos princípios materialistas e da persona, do jogo de interesse egóico, desse jogo de poder da época, né? Mas então ele traz essa nova lógica para poder realmente revelar a Nicodemos e a todos nós a importância do renascimento, uma chave fundamental no conhecimento da realidade. O Joana fala assim que é esse tema, é essa questão do renascimento, né? Ela é a chave, né? É essencial para decifrar, né? Para penetrar, né? Os enigmas do destino humano. Então, se a gente não conseguir reconhecer a reencarnação, a gente não conseguir compreender a reencarnação, dificilmente a gente vai poder é, compreender toda a lógica e razões que envolvem as questões humanas, né? Sejam do ponto de vista dos desafios da vida, seja do ponto de vista das questões orgânicas e também emocionais. Então, tudo isso encontra, então, o entendimento nessa visão do renascimento. Então, tem, né, o renascimento do corpo, né? A gente retoma no novo corpo, né? Depois ela vai explicar para nós a ideia de ressurreição, vai dar dois entendimentos de ressurreição, mas ela começa a falar, no primeiro momento, do renascimento psicológico, né? O renascimento é um tema arquetípico, é um tema universal. E esse livro aqui, ó, o volume 9, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, do Jung, tem um capítulo maravilhoso sobre renascimento. Né? É, é, é o capítulo 5 do livro, que é justamente o capítulo que chama Sobre o Renascimento. Então, ele vai falar sobre formas de renascimento, são vários itens no capítulo, formas de renascimento, onde ele vai falar sobre a ressurreição, sobre a reencarnação, vai falar sobre os processos de transformação que envolvem o renascimento, e vai falar sobre a psicologia do renascimento. Né? E aí, dentro desse processo da psicologia do renascimento, ele vai abordar vários aspectos sobre a questão do rito sagrado,
a experiência direta de renascimento, as experiências subjetivas de renascimento, o processo de transformações que envolve a diminuição da personalidade e a transcendência, no sentido de uma amplificação da nossa própria natureza, e assim vai, né? Todos os processos que envolvem, né, o renascimento, né? E a questão do herói, e também, né, ele vai abordar no final um exemplo sobre uma sequência de símbolos que, que descrevem esse processo de renascimento, de transformação. Então, o tema do renascimento ele está diretamente ligado à questão da transformação. Então, toda transformação psicológica envolve um processo de morte e renascimento. E a Joana vai colocar, então, que há muitos renascimentos numa mesma existência. Então, a gente sabe isso do ponto de vista do ego, né? O ego, cada fase da nossa vida, né? Da infância para a adolescência, envolve morte do corpo infantil, morte das imagens paternas e maternas, morte daquela dimensão egóica em favor de uma nova representação de ego. E assim, cada etapa da vida, a gente é desafiado, né, a abrir mão de certas referências e, então, passar por um processo de mudança que envolve essa dinâmica de morte e renascimento. Todas as culturas, né, a gente vê isso na Grécia antiga, em outras culturas, tem, né, nos rituais, os ritos de mistério, de mistério, ele tem processo que envolve essa dinâmica da morte e do renascimento, que é um processo iniciático, né? Toda iniciação psicológica e espiritual, ela implica num tipo de morte e renascimento. E aí, Joana, ela fala justamente desse processo ético, né? De um trabalho ético, que a gente vai, então, tomando consciência de nós mesmos e se libertando da sombra que tenta nos confundir. Então, há sempre um esforço de superação de nós mesmos, que envolve a nossa caminhada psicológica e espiritual, né? Estão perguntando sobre o nome do livro, né? É o volume 9.1, Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo. Tá? E, então, com certeza, né, gente? Todos nós vamos passar em algum momento por crises. Crises importantes, e crises, às vezes, que realmente parece que a gente não vai suportar, e vira a gente de cabeça para baixo, né? Geram angústias, vazios. E a Joana fala que esses processos de esvaziamento psicológico, de falta de sentido, falta de significado, perda de referências, pode justamente representar um momento, né, de transição necessária em relação a uma mudança profunda em nossa alma, em especial a emergência do self. Então, a Joana vai dizer que muitas vezes, no processo da emergência do self, né, o ego passa por uma fase de incerteza, de perda de referência, de estados emocionais de confuso, ou de perda de significado, ou de esvaziamento e perda de um sentido maior. Tudo isso faz parte do processo de, de transformação subjetiva que o Jung vai colocar nesse livro. Né? Então, tem um momento aqui de uma passagem do, do livro, né? Eu acho bem importante trazer para vocês, né?
que é no parágrafo 217, né? Então, olha só que bonito que o Jung vai dizer aqui. Num ponto culminante da vida, em que o botão se abre em flor. Olha só que bonita a imagem dele. Num ponto culminante da vida, em que o botão se abre em flor. E do menor surge o maior. Um torna-se dois. E a figura maior que sempre fomos, que é o self, né? Então, surge o maior, que é o self, né? E a figura maior que sempre fomos, mas permanecia invisível, comparece diante do homem, que fomos até então, com a força da revelação. O verdadeiro pequeno e sem esperança é o ego, sempre reduz a sua pequenez à revelação do grande. Ou seja, o ego tenta interpretar as coisas a partir dele, tenta, em vez de assumir e ser transformado pela energia do self, ele tenta ainda controlar o processo e não querer se entregar para esse movimento, né? Então, o verdadeiro pequeno e sem esperança sempre reduz a sua pequenez à revelação do grande e jamais compreenderá que o juízo final também despontou para a sua pequenez. Olha só que forte isso. Jung compara esse momento como um juízo final pessoal de cada um. Um momento de juízo pessoal nosso. Né? O nosso processo de enfrentamento com a nossa consciência. O ser humano intimamente grande sabe, porém, que o amigo da alma é o self, chama do amigo da alma, pelo qual há tanto ansiava, o imortal chegou, enfim, de fato, para, para levar cativo seu cativeiro. Ele faz referência então a Paulo de Tarso, né? Aquele que sempre trouxe em si aprisionado a fim de capturá-lo, permitindo que a sua vida invocasse em sua própria vida um momento de perigo mortal. Olha só o Jung está dizendo, né? Então ele está comparando que esse momento, né, do amigo da alma, né, chegou para fazer de cativo o ego. O ego então agora vai ter que ir para o lugar dele. Só que esse momento é um momento de perigo mortal. A visão profética de Nietzsche, ao deparar-se, né, com o bailarino na corda bamba, desvela o perigo ameaçador da atitude do equilíbrio diante de um acontecimento. Aqui Paulo deu o máximo do que foi capaz. Então, de novo, falando, referindo a Paulo de Tarso. Né? Então, e por que o Jung está dizendo que esse momento é um momento de perigo maior, um perigo mortal, né? Porque justamente envolve o momento ou de transformação, onde o ego cede e persevera, suportando a presença desse self, né? Ou o ego muitas vezes vira as costas, né? Gerando uma tensão de conflito interno, né? E muitas vezes esquecendo o que fazer na sua encarnação. Né? De uma certa maneira, o desvelar do self, de uma certa maneira, é num certo sentido, né, gente, a consciência não só da nossa imortalidade, mas a consciência do nosso compromisso enquanto projeto reencarnado. Né? Então, aqui a gente vê, de uma certa maneira, né, esse encontro, né, do ego com o self, com a grande personalidade, né, como esse momento de morte e transformação maior na nossa vida. Mas, afora esse momento crucial, né,
fantástico que Jung está colocando aqui, nós temos pequenas mortes, né? Ou grandes mortes durante toda a nossa vida, né? E isso é um tema permanente da nossa encarnação, né? A gente, a gente morre quando a gente muda de situação, muda de emprego, a gente morre quando o nosso corpo muda, a gente morre e renasce quando o acontecimento nos abala e provoca rupturas emocionais. A gente morre da criança para o adolescente, do adolescente para a vida adulta, a gente morre quando a gente tem filho, a gente morre quando tem o segundo filho, porque já é um segundo pai, não é o mesmo pai que foi a primeira vez. Então, de uma certa maneira, a vida é um constante movimento, né, de morte e de transformação por uma nova consciência, uma nova condição, não só do ponto de vista egóico, mas de todo o campo que envolve a psicologia de cada um de nós, né? Então, essa é uma ideia importante aqui, né? Que envolve esse tema do renascimento, e é um tema tão importante, e tão nosso, né? É tão nosso, que para mim eu acho tão difícil compreender que as pessoas têm resistência de compreender a reencarnação, né? Porque é um tema que é da vida, né? Uma tempestade vem, arrasa a natureza, depois a gente se renova. Então, a gente vê, né, na lei de destruição e a lei de evolução, todo esse processo de morte e renascimento se dando, se a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Para pensar um pouquinho sobre isso, a gente vai ver que isso é algo muito presente na vida como um todo, tanto do ponto de vista da nossa dinâmica, como da realidade que nos circula. E aí vem esse espanto, né, de Nicodemos, né? É, como pode nascer um homem já velho, né? Nicodemos não entendia. Como é que um homem já velho pode nascer? Como pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez, né? Então ele não conseguia assimilar entender muito bem, mas ele sabia que tinha um sentido aí. Ele sabia que tinha alguma coisa importante ali, ele queria compreender, né? E aí, né? Jesus vem ao encontro do seu questionamento para poder confirmar, né? Que a gente é nascido da carne e do espírito, né? E aí ele dá essas duas visões, né, sobre a questão da paligenesia, né, como um paradigma, o renascimento como um paradigma que sustenta a ideia de justiça divina, né? Então, a Joana vai colocar que para a gente compreender a justiça divina, a gente tem que realmente, né, assimilar o sentido do renascimento, né, da reencarnação. Então, renascer é necessário e realmente é tão absurdo a gente achar que uma vida, né, basta para a gente se iluminar, ou uma vida que é, às vezes, muito efêmera ou constrangida por tantas limitações, né? E, e pode ser suficiente para a gente poder, de uma certa maneira, encontrar o reino dos céus, como muitas religiões propõem, né? Numa única vida, né? Bom, então, o Jonas fala assim que para que realmente, né, a gente possa experienciar a conquista do eu profundo, olha só, o renascimento sustenta não só a justiça divina, mas também justifica o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo de Joana de. E cada vez mais, cada vez que nós reencarnamos, esse eu profundo
o espírito vai, então, despertando em potencialidades, em recursos, e de Joana cada vez mais sutil e triunfador, sobre as dificuldades do processo que ele vai enfrentando, no movimento de desenvolvimento pessoal, demonstrando assim, né, que todo efeito provém de uma causa e cada semeadura vai corresponder em algum momento a uma colheita, né? Então, né, a lógica da lei de causa e efeito, da qual todos nós somos dependentes enquanto processo evolutivo. E aí ela vai trazer dois significados de ressurreição, né? Quando a ressurreição, aqueles que retornam em corpo espiritual, então o corpo espiritual, ou seja, os espíritos que se manifestam, né, de várias formas, na mediunidade, em sonhos, em materializações, em N situações, né, confirmando a sobrevivência da vida, né? Então, essa é uma ideia de ressurreição, né? A ressurreição enquanto corpo espiritual, onde o espírito retorna no corpo espiritual, no corpo de glória, como o Paulo chamava, né? Para poder se revelar para nós. E a outra do espírito que se reveste novamente, né? No corpo material, né? E que traz a ideia, então, da reencarnação como esse processo necessário para poder continuar e fazer a conquista da nossa evolução espiritual, né? Então, uma ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos seria a manifestação dos espíritos, segundo Joana de Ângeles, e a ressurreição da carne seria essa, então, do retorno ao corpo físico a partir, então, de uma nova encarnação. Então, essas duas visões que Joana estão trazendo sobre essa ideia, tá, gente? Bem, e a partir disso, né, a Joana propõe que a psicologia profunda ganha uma nova interpretação a partir dessa realidade, né? Muitos dos conflitos, não só existenciais, não só internos, mas os conflitos da família, das dinâmicas relacionais, vão poder ser explicadas a partir dessa dinâmica reencarnatória. Então, e também explicar os diferentes estágios que cada um se encontra, né? As diversas expressões de cada alma, as diversos contextos de realidade que cada um vive, né? Então, ela vai, então, a partir disso, trazer quanto de distúrbios neuróticos e psicóticos, seja superficiais ou profundos, estão, né, justamente sediados em estruturas vibratórias do passado, né? Então, nós temos esse corpo espiritual, né, que guarda a memória do espírito, e dentro desse campo vibratório está ligado ao nosso passado, tem esses núcleos vivos ainda, né, que estão lá pulsando e determinando não só padrões e estados emocionais que ainda se sente o efeito, mas também levando a gente a ser afetado por isso através do remorso, da culpa, do medo, da insegurança, né? Então, nós temos esse duplo efeito que se faz da dinâmica reencarnatória. O efeito ligado aos conteúdos vividos,
né, com toda a sua carga emocional, né, e também os efeitos enquanto funcionamento que isso provoca em nossa vida. Quando esses conteúdos provocam estados que perturbam o nosso funcionamento. Tá? Dois aspectos do ponto de vista psicológico: conteúdo e funcionamento. Então, todo o processo de entendimento psicológico, tá, gente, envolve, de um lado, compreender os conteúdos inconscientes, mas compreender também os movimentos que esses conteúdos provocam na gente, fazendo compreender o nosso funcionamento psicológico, as repercussões e como a gente responde a esses conteúdos. Como é que eu respondo a esse conteúdo do meu passado? Como é que esse conteúdo me afeta e desestabiliza a minha personalidade? Como é que eu funciono a partir disso? Eu sei olhar para isso com responsabilidade, com cuidado e amorosidade, eu olho com medo e com culpa. E acabo criando um funcionamento de defesa a esse conteúdo. Ou eu me identifico com esse conteúdo. Ou eu nego esse conteúdo. Isso já fala do funcionamento de cada um de nós. Tá? Então, essas duas dimensões presentes aí. Sim, Débora? Gelson, enquanto você falava, eu lembrei de duas coisas, né? Uma do lado do livro do James Hollis, né? Que eu acho que é a passagem do meio, né? Quando ele fala aí dessa grande crise aí, né? Da meia-idade. E eu também lembrei da lei de destruição, né? Que Kardec comenta. E eu estava até lendo na questão 728A, né? A partezinha final que ele fala assim, né? Que faz, né, parte da vida, né? E que ele vai falando que a gente vai se elaborando nas metamorfoses diversas pelas quais nós passamos, né? Que é isso que você está falando, né? Que a gente vai, né, tipo, criando mais lucidez e consciência. E eu fiquei me perguntando, então, será que um dos nossos desafios, então, é aprender a ter mais consciência nesses processos de morte, né? E saber que o que a gente está passando, né? Quando chegam esses momentos, dizer assim, não, é um processo de morte psicológica, né? Então, como é que eu posso morrer, né? De um jeito mais consciente, mais adequado, porque realmente, quando a gente está passando por esses momentos, bate um desespero e a gente fica meio, às vezes, né, desnorteada, né? Eu acho que, para mim, ficou muito isso, né? De como se Joana e Cristo tivesse nos ajudando a morrer com mais consciência, né? A passar por esses momentos com mais consciência. Sim, com certeza. Morrer com mais consciência e aproveitar, né, que essa morte gere um renascimento também mais rico, porque muitas vezes a gente não consegue renascer. Né? A gente vê assim, Joana fala daquelas pessoas que ficam frustradas no passado, ficam presas ao passado e ficam mantendo vivo o passado. Aí, por estarem presas ao passado, isso gera uma frustração interna e elas não conseguem renascer para uma coisa nova. Então, elas não conseguem nem viver o presente direito, nem conseguem trefar, ou seja, deixar passar e apodrecer para aquela morte poder ir embora, né? Por quê? Porque estão lá ainda preso a algum acontecimento, porque não, as coisas não saíram como elas queriam, porque ficaram magoadas, ou porque ficaram presas infantilmente a uma necessidade que não foi realizada. E isso vai gerando, então, justamente a perseverança de uma morte que já devia ter acontecido. E o resultado é justamente uma frustração interna. E na hora que eu estou frustrado internamente, eu acabo não querendo aproveitar. Gelson, aqui tem um novo caminho. Não quero, eu quero aquele lá do passado. Não, esse aí não é legal. Não é que nem as crianças fazem, né? Eu quero aquele brinquedo lá. Não, aquele não tem, não dá para comprar. Mas tem um outro legal. Né? Se tu juntar dinheiro, depois no futuro. E aí a criança fica presa lá no brinquedo que não ganhou e não consegue aproveitar aquele momento ali para curtir, né? O convite de estar brincando num outro espaço, porque está presa na decepção e na frustração do seu ego infantil que foi, então, negado a realização do seu desejo, né? Que está
de uma certa maneira, nós vivemos assim também. E muitas vezes, né, mas como Deus é bom, esse processo de morte também, eles podem se dar de maneira homeopática, né? Né? Ou num momento mais adequado, porque, como a Joana fala, né? É, há essa tecelagem ultra delicada do príncipe, né? E muitas vezes esses processos ficam ali adormecidos, né? Nos reforços do ser, lá de maneira profunda, para emergir, né, na hora adequada para a gente, no sentido de poder realmente fazer essa virada, ou esse confronto, né, para um processo então de morte e transformação, né? Mas em algum momento a gente vai ter que fazer esse movimento de um jeito ou de outro, né? Eu sou li. Mais ou menos faz o mesmo pensamento, faz o mesmo pensamento, mas quando você falou, aqui que eu compreendi que o eu profundo é é a nossa é algo irresistível, que é a nossa evolução, né? Nosso conhecimento. Então é que vai assim devagarinho, né? Domando o self na realidade, né? Agora aqui, Doc, eu peguei no livro dos Espíritos, que a pessoa também pensei, né? Mas as leis de sociedade. Quando você falou lá em cima, né? Você falou que a conquista do eu profundo e falou é, que é um movimento que está em tudo, não é um movimento que é assim, é, uma coisa só pessoal, ele está englobando toda uma sociedade, uma época também, não é verdade? Então, por isso que as épocas, elas parecem que elas se repetem, mas na realidade elas vão ficando cada vez mais assim, refinadas, não é verdade? Em todos os setores. Então, eu penso nesse instante nos políticos, sabe? Eles assim terem, porque aqui nós estamos falando, nós que estamos estudando, então nós estamos compreendendo o que está aqui, ou pelo menos estamos tentando compreender, nos aproximar. E aqueles que não têm, os políticos, como é que poderíamos alcançar os políticos? Chegar e colocar uma barraquinha lá e começar a falar assim, o livro, o livro de Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, não dá, né? Então, como é o que acontece com eles? Porque eles também têm um intelecto grande, eles têm uma compreensão, pelo menos, de que eles existem, né? Agora, você falou que as pessoas não têm, aqueles que não têm nem o conhecimento, não entendem o que é reencarnação, ainda hoje, né? Então, esses não têm o trabalho. Como é que vai fazer o trabalho? Às vezes não acreditam nem em Deus. É mais difícil fazer o É uma, trabalho, uma né? coisa Para eles. delicada, né? Essa transformação que você está falando, citando a transformação, sabe? Puxa vida. Essa ciência não fosse tão dogmática e preconceituosa também, Hum, já teria sido abordado de maneira muito clara, porque tem muita pesquisa, né, nos Estados Unidos, tem várias pesquisas sobre casos de reencarnação muito bem documentado, né? Ou seja, né, em pesquisas com criança, né, onde elas revelam sua personalidade anterior e elas falam dos locais que elas viviam e é colocado fotos parecidas dos locais e elas escolhem exatamente o lugar, mostram quem foi as figuras do passado, quem era ela, quem foi a familiar. Então, muito dados, muito sugestivos de reencarnação realmente, né? Então, o que dificulta nós de aceitar é ainda o nosso orgulho, né? Nossa vaidade, ainda que impede a gente de poder realmente assimilar esse conhecimento, porque do ponto de vista da lógica das coisas, dos dados, dos elementos que se tem, é muito evidente, né, para nós. Falta justamente esse compromisso de olhar para si e pensar um pouquinho mais profundamente, chegar. Porque a Joana fala que se a gente for se aprofundar em qualquer investigação,
na origem de qualquer patologia ou de enfermidade física, emocional, psicológica, a gente vai chegar necessariamente à ideia de uma vida anterior, né? Mas o homem ainda resiste em função do seu orgulho. Coisa, Doc, Gil? quer dizer, só Oi. um pouquinho, Doc, quer dizer que então esse movimento é inexorável. É assim que eu compreendo, porque nós temos que evoluir. O destino do homem é evolução, não é verdade? Claro, claro, com certeza. Gil? Boa noite a todos, boa tarde. Interessante a vossa fala, porque eu vejo uma escada, né? E cada um no seu degrau evolutivo, né? E eu, particularmente, depois da vossa fala, eu vejo muito, né? Eu sou muito visual, né? Eu gosto muito do corpo humano, acho que tem a ver com a minha formação, e eu vejo no próprio corpo humano, né? Se a gente, nós fazemos parte da natureza, então se a gente olhar para si, a gente acha respostas em tudo, né? Eu acho que no corpo humano a gente tem todas as mesmas etapas da vida. A infância, né? Que é o amanhecer, o processo da tarde, o amadurecimento, e o final do dia já é o envelhecimento, né? Onde Santo Agostinho nos pede para fazer reflexão, ver, né? E é interessante mesmo, e hoje a vossa fala falou de família, hoje minha mãe completa 75 anos, que é católica, apostólica, romana, que é contra o espiritismo, mas ela adora as mensagens e adora a prece que eu faço, né? Que faz a prece, né? E eu, é engraçado, eu fui falar, né, para a família, dar o exemplo de que quando morre, quando você dorme, é como se estivesse morrendo, né? Aí eu acho que a família não está nem dormindo por isso, né? Porque a questão é do medo que a gente tem, né? De encarar esse processo que eu quero, né? Trazer É, até. Se tem uma ligação no que você está falando, é o medo de encarar isso, principalmente diante da religião, né? Sem entrar muito em detalhe, né? Medo de é, se olhar para si, né? é, é interessante, né, que de uma certa maneira, né, o nosso corpo já não é o mesmo, né, a gente já tem um corpo totalmente novo, né? Então, as nossas células também se renovam, né? Não só a infância, a vida adulta e o envelhecimento, mas também a todo momento nossas células vão se mudando, que de repente aquele corpo que eu tinha antes não existe mais, que os neurônios que a gente acreditava que não se renovavam, a gente sabe que agora se renovam também, né? Então, de uma certa maneira, é a da vida, né? Então, e Joana fala assim que a reencarnação é inerente a todos os animais e humanos, né? Então, esse é um impositivo e, e sucessivo, e justamente, né, o adormecer é uma forma de morte, e para elaborar, né? Então, durante a noite, a gente se desdobra, a gente sonha, a gente repassa o nosso dia, a gente faz contato com os nossos amigos espirituais ou obsessores, seja quem for, né? Para depois acordar no novo dia e recomeçar, né, a nossa existência a partir, Renascer. né, exatamente. Então, ver como isso é presente na nossa vida, essa questão do renascimento. Então, esse tema está ali muito presente mesmo, a todo momento, mas a gente tem dificuldade de aceitar ainda, né? Silvia? Ah, eu estava pensando, talvez, não sei se eu entendi direito, por favor, me clarifica, que essa questão da morte física, sim, mas também durante todo o processo da nossa vida, se eu entendi bem o que ela escreveu e o que você falou, nós também temos pequenas mortes, morte do Uhum. orgulho que a gente tinha, morte de talvez se modificar. Por exemplo, faz um curso novo, faz uma coisa nova que você vai aprendendo. Quer dizer, de certa forma, nós estamos constantemente morrendo para aquela pessoa velha que nós fomos, que a gente está se renovando toda vez. É possível? Isso daí é aceitável, dessas pequenas Sim, mudanças, transformações que nós estamos fazendo? sim, só que nem sempre essa morte e renascimento em vida, né?
ela é positiva, né? Ela é uma possibilidade, né, assim, mas não é uma garantia. Então, a ideia é isso, né? Que a gente pudesse morrer por nosso orgulho, por nossa vaidade e assim por diante. Mas, dependente da experiência, do resultado disso, né? A vida impõe essa morte. Independente se isso vai ser para mim bom ou ruim, proveitoso ou não proveitoso, essa morte vai acontecer. Então, quando eu chego na adolescência, eu vou ter que abrir mão daquele corpo infantil, né? Porque os hormônios estão ali. Eu vou sonhar com meu pai morrendo, eu vou sonhar com o super-herói, que eu estou ativando o arquétipo do herói para poder justamente fazer um movimento de nova consciência egóica, né? Agora não quer dizer que essa nova dimensão que está surgindo seja, né, melhor, é diferente, né? Então porque às vezes eu não quero, né? Às vezes o espírito não quer abrir mão desse lugar, né? Ele resiste, assim como o ego resiste à emergência do self e não quer abrir mão da sua posição, né? Mas nós somos levados, de uma certa maneira, a esses processos de pequenas mortes e renascimento. É porque, exatamente, porque tem coisa que não depende de nós, né? Quer dizer, o livre-arbítrio que a gente teria, a questão, não, eu vou decidir ser uma pessoa melhor, ter mais consciência do dia a dia, da nossa vida, das nossas decisões. Mas, seja como for, a vida também, de vez em quando, ela é uma avalanche, ela nos leva se a gente quer ir ou não. Né? Uma coisa acontece, Claro, quer dizer, nós somos, de certa forma, pela própria natureza humana, ah, de mudar, de transformar. Agora, se a gente aproveita a experiência ou não aproveita, daí é nosso problema, né? Seria essa com coisa certeza. assim? Com certeza. Ok, thank you. Obrigado, Gelson. Olímpia, Boa noite, Gelson, boa noite a todos. É um pequeno relato, Gelson, foi de um pai que escreveu para mim. A semana passada, a filha dele fez 6 anos, é no Brasil. E olha o que ele escreveu, eu achei muito profundo. Ele escreveu para mim, nesse último final de semana, quando eu acordei, ele se dirigindo à filha, da filha, para dar os uhum. parabéns antecipado e disse que amava muito e era muito feliz por ser pai dela. Ela acordou dizendo que estava muito feliz também, porque antes de vir para ser minha filha, ela estava na casa de Jesus. Ela estava na casa de Jesus, onde as pessoas que morreram ficam e ficam muito tempo esperando para nascer e conseguir ter uma nova família. Essa criança tem 6 anos. Eu achei profundo, eu me emocionei e quis compartilhar, Gerson. Como ela Sim, o nível de consciência que ela tem, né, dessa, dessa lembrança, né, do mundo espiritual. As crianças revelam muito isso, né? A gente está atento, né, e dá espaço, a gente vê que vem muitas informações espontâneas das crianças em relação a memórias, a dados da realidade espiritual de outras vidas. E ela está trazendo uma imagem muito bonita, né, dessa casa de Jesus, onde ela ficou um tempo e agora ela encontrou uma nova família, né? é muito lindo. Muito bonito, né? Justamente, né, pensando em cima dessa imagem, né, Olímpia, aqui Joana vai colocar que a reencarnação é o processo que o terapeuta de amor divino, né? Então, né, a reencarnação é a psicoterapia de amor divino e de justiça magnânima, porque a maior prova de amor e perdão de Deus para conosco é justamente essa possibilidade de poder retomar, né, recomeçar, né, reencarnar, né, e refazer os equívocos e recomeçar de novo. E a vida é um convite sempre para a renovação. Então, a vida é sempre um movimento, um novo recomeço. O sol que nasce no outro dia, um novo amanhecer, as células que se renovam, o universo está em mudança. Então, a vida se renova constantemente e é um convite também que a gente possa não ficar preso
a esse passado, e por isso que, que Jesus, né, é o libertador de consciência. E a partir da reencarnação, ele propõe que cada um possa superar a sua própria sombra. E aí, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E que Joana quer colocar com essa imagem? Então, nascer de novo significa limpar-se das mazelas conflitivas, superar a nós mesmos mediante a psicoterapia do amor e da caridade, para que a gente possa desfrutar, então, a harmonia plena em nós mesmos. Então, é assim que ela finaliza o capítulo, né? O capítulo 5, né? Justamente trazendo, né, que a reencarnação é esse convite, né, a superar e se desfazer das mazelas. Então, processo de purificação, né, de limpeza, de libertação, né, nesse desabrochar, né, do nosso self, como Jung coloca ali no volume 9, né, quando o botão se faz em flor, né, e aí a gente pode expandir toda a beleza e perfume que estava ali escondido naquele botão, e a reencarnação então nos obriga, né, a fazer esse movimento de poder ser forçado ao novo, a olhar para frente, né, a poder, de uma certa maneira, se ocupar de algo que nos tire daquela lama do passado, daquela dor, ou daquela coisa que nos aprisiona, e possa, de uma certa maneira, movimentar novas energias, mesmo que a gente não tenha consciência, né? A gente é forçado a construir uma nova conjuntura e repensar, rever, reavaliar e retomar, né, os sistemas que participaram da nossa vida no passado numa nova configuração. Então, essa imagem realmente dessa figura benigna e amorosa, né, de Jesus, do próprio Deus, que nos convida a nos libertar da inferioridade e nos arrepender diante dos nossos equívocos do passado. E um convite para essa auto-entrega, né? Auto-iluminação, Jonas. Então, a reencarnação é um convite para que a gente possa reconciliar conosco mesmo, com esse passado, para encontrar paz, né? E poder, de uma certa maneira, então, realmente desvelar, né, as novas possibilidades nos campos e potenciais que trazemos dentro de nós. Então, isso aqui é bonito, né? A reencarnação é tão bonita a ideia da reencarnação, é tão bonita a proposta dela, né? É tão justa, é tão magnânima, né? É tão democrática e favorável. A gente pode trocar de sexo, de cor, de realidade, né? De condições econômicas, de papéis também, né? E assim vai. Então, é uma versatilidade de possibilidades que a gente encontra aí, né? Tão bonita que a vida nos oferece, mas que ainda há resistência porque o homem está ali preso nas suas imposições, que ele mesmo se aprisiona em função do seu dogmatismo, né? Egóico e onipotente, né? Então, Olímpia, E quer Gelson, na falar? sua fala, é tão belo, tão profundo essa possibilidade, como apresenta André Luiz no livro Nosso Lar, né? Não, é no Obreiros, lá no processo Hum. de planejamento do Sigismundo, né? Do capítulo 13 do livro, me falou, fugiu da Missionários da Missionários Luz. da Luz. Missionários da Luz. De nós, enquanto espíritos, dependendo da nossa evolução, é, é propor o nosso projeto reencarnatório, né? E isso ser validado, rediscutido, ponderado daquilo que a gente tem condição de possibilidade de dar conta, né? De X mais X. Então, isso é fantástico, para mim isso é fantástico. Eu vejo sempre como uma chave, né? E que a própria presença do amor, né? Do amor de Deus para conosco. Ah, Era isso que eu queria falar.
Muito bem. É fantástico, realmente, né? É impressionante, né? Como e está lá, né, no Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, que a gente possa abrir nosso coração para esses nascimentos, né? Podem aproveitar esse renascimento que a gente sabe quanto tempo demorou, né, gente, para poder organizar, para poder nos reencontrarmos aqui, né? E poder, né, aproveitar ao máximo, porque é tanto esforço e tanta movimentação para que as coisas estejam no seu lugar, com as pessoas certas, nas condições certas, nos processos que favorecem. Então, a gente tem que realmente dar muito valor à nossa vida e também é aberto a esses movimentos de morte e renascimento que a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada encarnatória, né? Muito bem, então a gente está viu hoje esse tema do renascimento, né? Que ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo. E semana que vem a gente vai, então, para muitos chamados, mas pouco escolhidos, que é outro tema bem importante também, dessa proposta, né? Desse item do nosso estudo, que é Jesus e o caminho. Quais são os caminhos, né? Que Jesus propõe para nós, entre os vários deles, né? Um dos caminhos é realmente o renascimento, e o outro é em relação ao chamado, né? Muitos os chamados, mas poucos escolhidos. Então, semana que vem, a gente vai para o capítulo então, 25, tá bom?